Querido Jesus, nós pedimos a tua bênção, meu Pai, para o teu filho, que vai nos entregar a tua palavra. Usa-o poderosamente nas tuas mãos. Prepara o nosso coração, a fim de recebermos o que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. De pé como estamos. Graça e paz da parte de Deus seja contigo. Por favor, abra sua Bíblia no livro de João. Capítulo 4. Versículo 7 em diante. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe Jesus: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele todos os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o assim fazem. E no capítulo 4, no versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, verso 29, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Amém. Por favor, tome assento, fique à vontade. Aquela mulher vivia uma vida conhecida de todas as pessoas que viviam ao seu redor. Ela tinha uma vida sentimental totalmente derrubada. Ela vivia uma família que não era sua, e ela tinha uma vida escondida, que no coração e na mente dela, ela pensava que ninguém sabia. Geralmente as pessoas que andam fazendo coisas escondido, elas geralmente pensam que ninguém sabe o que elas estão fazendo. Geralmente, quando nós estamos escondendo alguma coisa, nós pensamos, só eu sei, ninguém sabe. E às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós
nós pensamos, nem ela sabe, ou nem elas sabem. Porque há uma cegueira tão grande na pessoa que anda fazendo coisas erradas, que ela chega ao ponto de pensar que ela é a única pessoa na terra. E que ela ou a outra pessoa com quem juntos cometem aquele erro, acabam pensando que ninguém mais tem olhos na face da terra. Que apenas eles existem. Os lugares aonde eles vão, ou os lugares aonde eles frequentam, não tem pessoas. Não há pessoas. Não existem mais olhos. Não há ninguém que pensa. Não há ninguém que compara. Não há ninguém que usa a sua mente ou a sua lembrança. Esta mulher, a mulher conhecida como a mulher samaritana, nem nome ela tem. Apenas ela é conhecida como a mulher samaritana. E essa mulher, ela, como nós vemos no versículo 17 e 18, a vida de promiscuidade que ela levava, a situação que ela vivia era tão triste que ela chegou a dizer, não tenho marido, tendo ela já uma história para contar com 5 maridos e estava vivendo com um outro que não era o seu marido. Então qualquer pessoa que pudesse pregar ou ensinar, ou ler essa mensagem, ou ler esse texto, ouvir essa palavra que Jesus está, pois, convivendo, qualquer pessoa diria, que mulher suja, que mulher imunda, que imundícia que ela está vivendo. Mas esta noite eu gostaria de ser o advogado da mulher samaritana e mostrar a vocês por que esta mulher chegou a esta condição. Eu gostaria de poder mostrar a vocês o outro lado da moeda que talvez vocês nunca pensaram, e eu gostaria de mostrar a vocês o que realmente estava acontecendo com ela. Meus amados irmãos, é muito fácil julgar as pessoas que estão vivendo uma situação difícil e que aparentemente a moralidade humana não sabe explicar. É muito difícil você se meter numa situação que você não tem nem ideia do que você está falando. Ou convive, mas não diz para ninguém. Ou está vivendo, mas ninguém se interessa por você. Jesus disse, estive preso e não me visitastes. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Como o Jesus, água da vida, teve sede? O pão da vida teve sede? Quando foi que o pão da vida teve sede? Quando foi que aquele que nos dá liberdade esteve preso? Ele esteve preso na vida das pessoas que estão aprisionadas a situações e sentimentos que jamais podem sentir a liberdade. Ele tem fome quando as pessoas têm sede de justiça e sabem que a justiça não vai chegar tão cedo. E hoje eu gostaria de poder meditar com vocês um pouco da história desta mulher. Por que ela viveu aquelas circunstâncias difíceis da sua vida. Por favor, acompanhe comigo na sua Bíblia, é importante que você o faça. No capítulo 4, no versículo 10, Jesus começa dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Por que aquela mulher estava convivendo aquela situação? Em primeiro lugar, Jesus está oferecendo a ela, se você tem uma caneta, você pode anotar, 2 coisas sumamente importantes aí. Número 1, verso 10. Se tu conheceras o dom de Deus, diga comigo, o dom de Deus. Diga bem forte, o dom de Deus. Depois, quem é o que te diz? Quem é o que te diz? Quem é o que te diz? Nós já sabemos que é Cristo. Mas qual é o dom de Deus? Porque rapidamente numa leitura, nós pensamos que o dom de Deus é Cristo. Nós sabemos que Cristo é o dom de Deus, mas nesse texto, o dom de Deus não é Cristo. O dom de Deus é o dom que Deus havia dado para aquela mulher. O dom de Deus que Deus tem dado para cada um de nós que está aqui esta noite. Cada um de nós tem um dom de Deus, ou até mais de um dom de Deus. E Jesus está dizendo para ela: eu vim dizer para você que você tem um dom de Deus.
E eu queria que você soubesse qual é o dom de Deus que está em ti. E quem é aquele que vem para fazer você descobrir esse dom que está em ti. Aleluia. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: você tem um dom. Mesmo que você nem creia que você tem, você tem. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluias. E Jesus chega com aquela mulher e diz: se tu conheceras o dom de Deus que está em ti, mulher. Qual era o dom de Deus que uma mulher que tinha 5 maridos passados e vivia com um que não era seu, qual era o dom que essa mulher tinha? Veja só que a vida dela vai ser demonstrada. E com isso eu quero provar para vocês que todas as pessoas que vivem escondendo alguma coisa, elas acabam revelando o que elas estão fazendo. Por quê? Porque ela está indo no poço todos os dias. E todos os dias que ela vai no poço, ela está psicologicamente demonstrando o que ela faz na vida natural dela. Vou repetir outra vez. Todos os dias que ela vai ao poço, ela está mostrando o que ela faz na vida sexual dela. Todos os dias. Ela é uma escrava do poço. Ela se tornou escrava do poço. E como ela se tornou escrava do poço, todos os dias ela ia àquele poço. E ao ir literalmente àquele poço, ela também está mostrando o que ela vivia às escondidas, indo a um poço. E Jesus chegou para mostrar para ela: eu sei o que você anda fazendo. E quando Jesus começa a falar com ela, o que ele fala, veja comigo no texto, no capítulo 4, ele diz assim, olha o que ele diz. No capítulo 4, versículo 13: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Quando Jesus olhou para ela e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, ele não estava falando do poço de Jacó. Ele não estava. Ele estava falando da água que ela continuamente estava bebendo, às escondidas. E Jesus, falando diretamente a ela, disse assim: qualquer que continuar fazendo o que você está fazendo, vai continuar fazendo o que está fazendo. Qualquer que beber dessa água que você está bebendo, voltará a ter sede. Se você está vivendo uma vida de promiscuidade, você vai voltar a viver essa vida outra vez. Se você vive de moralidade, você vai viver de moralidade toda vez. Se você vive das drogas, você vai voltar às drogas outra vez. Ele está dizendo: qualquer que beber desta água que você está bebendo, voltará a ter sede. Mas eu tenho uma água para te dar. Aleluia, aleluia. Olhe o texto e veja a sutileza do meu Senhor. Olha as palavras proféticas do Senhor Jesus. Porque ele não estava falando do poço de Jacó que ela estava bebendo. Ele estava falando da vida manifestada que ela estava vivendo, as escondidas que ela estava manifestando, indo ao poço de Jacó todos os dias. E Jesus chega com ela e diz: mulher, qualquer que beber desta água que você está bebendo, tornará a ter sede. E no versículo 14 ele diz algo incrível, veja: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: se você continuar bebendo essa água que você está bebendo, você voltará a ter sede. Mas se você experimentar a água que eu tenho para te dar, eu te darei uma fonte. E você não voltará a viver bebendo desta água que você está bebendo, mas você terá uma fonte inesgotável dentro de você. Isso foi tão impactante para ela, meus irmãos, que ela olha para Jesus e disse: Senhor, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e venha aqui bebê-la. No coração profético de Jesus, Jesus conseguiu chegar aonde ela sabia que Jesus havia chegado. Quando ela olha nos olhos de Jesus e que Jesus olha para ela, ela para e pensa: Ele sabe. Vocês me ouviram, eu vou dizer de novo. Quando Jesus coloca os seus olhos e olha bem nos olhos dela e disse:
qualquer que beber dessa água voltará a ter sede. Eu sei de que você está falando. Ela olha para ele assim e diz: ele me descobriu. Deixe-me dizer uma coisa esta noite. Você não pode esconder nada de Jesus, porque Ele conhece todos os teus caminhos. Quando Ele diz isso, ela fica tão impactada, que ela diz assim, dá-me desta água. E escute, eu vou dizer de novo, Jesus sabia do que ele estava falando, e Jesus sabia que ela estava entendendo do que ele estava falando. Tanto é que ela diz assim: dá-me desta água para que eu não volte mais a beber. Eu não quero ser escrava deste poço. Jesus então disse: vai, chama o teu marido. Vou repetir outra vez. Jesus tinha tanta consciência do que ele estava falando, e do que ele estava falando, ele sabia que ela estava entendendo, que Jesus disse: então chama o teu marido. Porque Jesus estava falando das águas que ela bebia, das outras águas que ela bebia. E ela diz assim: eu não tenho marido. Jesus disse: eu sei, você não tem uma fonte. Eu vou repetir outra vez. Eu não tenho uma fonte, Senhor. Porque quando eu tenho marido, eu tenho uma fonte. Quando eu tenho uma esposa, eu tenho uma fonte. Eu não tenho. Eu só tenho um poço que eu tenho que vir aqui todos os dias para beber. Eu tenho que sair todas as noites para beber. Eu não consigo conviver porque eu estou vivendo na dependência deste poço. E Jesus disse: quer que eu te dê uma fonte? Aquele que crer em mim terá uma fonte. Aleluias. Veja comigo no texto e veja como agora está mais claro. No capítulo 4, no verso 15, ele disse-lhes a mulher: Senhor, dá-me desta água. Eu quero esta água, para que não mais eu tenha sede. Chega de ter sede. Eu quero ser uma fonte. Quando você tem aquilo que Deus te dá, Deus está saciando você com uma água muito especial. Quando você tem o que é seu, quando Deus lhe dá o que é seu, Deus está te dando uma fonte. E essa fonte é abençoada, ela jorra para sempre. Eu não sei qual é a tua necessidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você está vivendo uma vida boêmia, com uma pessoa, com outra pessoa, que na verdade não te ama, que na verdade no coração você sabe que não está ali, não é o selo no teu braço. Você está vivendo uma vida tão injusta que você mesmo tem nojo dessa vida. E que você diz no coração: eu não aguento mais vir a este poço. Eu não aguento ser escravo deste poço. Eu não aguento ser escravo desta revista pornográfica, deste vídeo pornográfico. Eu não aguento ser escravo, eu quero ser livre. Jesus está dizendo para você esta noite: bebe da água que eu tenho para te dar. Se tu beberes da água que eu te der, nunca mais você voltará a este poço. Qual é o seu poço? O que é que te faz escravo? De que é que você é escrava? Que você não se aguenta e você acaba se entregando. Por quê? Porque você não tem uma fonte. E Jesus disse: vai, chama o teu marido. E ela disse, verso 17: não tenho fonte, não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido. No versículo 18, Jesus está dizendo, olha o texto comigo, preste atenção no verso. Porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu, e isso disseste com a verdade, porque você está vivendo escrava deste poço, esse poço sexual. Qualquer um chamaria esta mulher de prostituta.
Mas Deus não a chama de prostituta, nem a está chamando de prostituta. Por quê, pastor Nelson? Porque na verdade o coração dela estava triste, o coração dela estava entristecido. Por que você está dizendo isso, pregador? Porque Jesus disse: vai buscar teu marido. E ela no versículo 19 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu és profeta. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus bem gordo aí? Tu mexes comigo. O Senhor está falando comigo. O Senhor sabe de que eu estou falando. Eu sei. O Senhor não precisa nem explicar. Você também não precisa me explicar. Eu sei. No teu olhar eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. Aleluia. Agora veja a mudança radical que há entre o versículo 19 e o versículo 20. É radical, é radical. Quando eu estava lendo, estudando esse texto, algum tempo atrás, eu fiquei parado aqui no verso 19 e no verso 20, porque no verso 20 ela entra com uma conversa totalmente diferente. Ela entra com uma conversa diferente. No verso 20, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Por que ela entrou com esse texto? Por que ela entrou com esse texto? Não tem nada a ver com poço, com água da vida, não tem nada a ver com marido, com casamento, com nada. Por que ela entrou aqui? Vou explicar. Porque ela aproveitou para dizer para o profeta qual era a razão, pastor Joel, porque ela estava magoada. Eu vi alguém dizer um aleluia por ali. Eu vou dizer de novo. Entre o 19 e o 20 tem uma mudança radical, que não tem nada a ver com a água da vida, nem com o poço, nem com nada. E por quê que ela entra aqui? Nossos pais adoraram neste monte. É aí que está a questão do problema. Por quê, pastor? Porque ela estava magoada, porque um dia ela foi a Jerusalém, e como ela era samaritana, expulsaram-na de lá. Sai daqui, mulher! E ela só foi lá para adorar. E como ela era samaritana, ela não pôde ficar lá no templo. Expulsaram ela de lá. Sai daqui, mulher! Você não pode entrar aqui! Você é samaritana! Vem adorar o que aqui? Vai lá para o seu monte! Vai lá para o seu monte adorar lá! E ela triste, saiu de lá. Chegou na casa dela, chorou. E disse: estou tão triste que eu vou me prostituir agora. Tem muita gente que faz isso, irmão. Que ela é ferida e ofendida por alguém ou numa circunstância na casa de Deus, e ela volta para casa e vou me desviar, vou fumar, vou beber, vou embora, vou pedir minha carta. Você sabe por quê? Porque ela foi ofendida lá no templo. Mas aquela mulher não era uma prostituta. O que aquela mulher era, ela era uma adoradora. Quando Jesus disse para ela assim: se tu descobrisses o dom de Deus, o dom de Deus, porque ela foi impedida de usar o seu dom, ela se meteu num vício. E tem muita gente que está viciado em drogas, no fumo, na bebida. Não é porque eles são beberrões, não porque são prostitutos ou prostitutas, mas porque estão com uma grande tristeza no coração e ninguém os consolou. Por isso, doutor, que do verso 19 para o verso 20 tem uma mudança radical. E ela aproveita para dizer para Jesus: eu tenho um assunto a discutir com o Senhor. Já que o Senhor tem água da vida para dar, então eu quero que o Senhor saiba que o meu interesse não é por esses 5 homens que eu tive, nem pelo homem que eu tenho, não. Isso eu faço porque é de birra, mas eu quero deixar essa birra. Se o Senhor me explicar alguma coisa sobre adoração. E Jesus olha para ela e disse: chegou agora a hora é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Amande core neva sondere vaias. Aleluia! Bem, comanaias. Sinto a glória de Deus em dizer isso a você. Você que está aqui esta noite, que tem tido alguma ferida na sua alma, deixa Jesus te curar esta noite. Deixa Jesus sarar o teu coração. E deixa Ele descobrir o dom que está em você. Volta a cantar. Volta a orar. Volta a pregar. Volta a fazer o que você fazia. Seja livre desta dor. Ore mekende vasuria maias. Ore macuria manaias. Aleluia, aleluia, aleluias. Oh, quanto tempo faz que você não canta de coração e alma? Quanto tempo faz que você não deixa que o Espírito Santo te use como ele te usava? Quanto tempo faz que você está embirrado, que você está fazendo uma coisa que não é sua? Ele está falando para você: descobre o dom de Deus que há em ti. Verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Jesus disse: mulher, crê-me. Mas eu vou tirar a palavra mulher, e eu quero que Deus toque no teu coração esta noite. Aleluias. Adorador, eu estou profetizando sobre a tua vida. Adoradora, pregador, cantor, ministro, obreiro, evangelista, missionário, olha, escute. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E agora que é mais precioso de tudo isso, olha o que Jesus disse. Jesus disse: porque o Pai te procura, mulher. Aleluia, aleluia. Não foi eu que escrevi isso aqui. Olha o que ele está dizendo. Jesus está dizendo: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Com isso ele está dizendo: eu sei que essa vida terrível que você está levando, vindo todos os dias neste poço, se tornou tão cansativa para ti, que eu sei que você não quer mais viver esta vida. Mas eu vim dizer uma coisa para você: o Pai anda te procurando. Porque você não diz carinhosamente para o seu irmão que está do seu lado? Diga para ele: o Pai anda te procurando. Aleluias. Ramakurema Suramayas. Masuriamayas. Aleluias. Jesus disse no capítulo 4, veja que coisa linda. Linda é a palavra do Senhor. No versículo 23 ele diz, verso 22 ele diz: porque vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Então ele está dizendo que tem dois tipos de adoradores: os adoradores que adoram sem saber que adoram, e os adoradores que sabem o que estão adorando. Eu vou só perguntar, só por perguntar:
Quantos aqui sabem a quem estão adorando? Levante a sua mão e dê glória a Deus. O que ele está dizendo? Mas há tantas pessoas, que não sabem o que estão adorando. E ele diz: vós adorais o que não sabeis. Porque ele está dizendo que há pessoas que adoram sem saber o que adoram. E ele está dizendo que há outros adoradores que sabem a quem estão adorando. E depois ele diz, veja no capítulo 4, versículo 24, por favor. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não há aqui uma condição palpável, amigo, que ele fale que exista entre essa adoração. Porque entre o que o pregador profetiza e o coração de quem ouve, entre o pregador e o necessitado, existe um Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz, e é muito precioso, Deus é Espírito. Não há em monte, não há imagem para ele. A sua imagem é a sua fé. Você crê nele? Creio. Crê que ele existe? Creio. Crê que nasceu? Creio. Crê que quer nascer de novo? Creio. Então, é assunto de quem crê. Esse é o assunto. Crer. Esta é a imagem, é a fé. A fé que o vence o mundo. Essa é a imagem. Você crê? Ela disse, creio. Ela disse, eu creio. Então, recebe agora a fonte da água da vida dentro de você. E agora ela pode voltar para sua casa. E ela diz no verso 25, a mulher disse, eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Sabe por que ela disse isso? Porque ela estava tão impactada com o que Jesus tinha dito, que ela sabia que Jesus sabia a vida dela. E ela estava dizendo para ela mesma, ele sabe do que eu estou falando, eu tenho certeza que ele sabe. Eu não preciso de muitas coisas. Aleluia. Não precisa dizer muito. Ele sabe. E eu sei que ele sabe. Meu Deus, eu sei que ele sabe. Que eu sinto aqui dentro que ele sabe. E sabe qual foi o testemunho dela, meu irmão? Está no verso 28. No verso 28 diz assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela tinha tanta fé que ele ia dar água, que ela disse, o senhor, por favor, eu vou lá em casa chamar alguém. O senhor vai ir colocando logo a água aqui. Ela queria tanto. Ela disse assim, para não perder tempo, o senhor vai pondo essa água aí. Ela deixou o coração dela com Jesus. Veja o verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Vamos traduzir isso aqui? Deixou a mulher o seu coração. Aleluia. Deixa Jesus encher esse cântaro. Amadecovias. Oramai que manuvias. Você sabe que eu estou profetizando esta noite. E eu quero declarar esta noite a você. Deixa esse cântaro no pé dele. Deixa esse cântaro e vai chamar a tua família. Porque tu e a tua casa vão conhecer o poder desta fonte. Tu e a tua família vão conhecer quem é ele. E quando nós deixamos o nosso coração para ele encher com esta água, ela vai chamar todos aqueles que ela encontra. Verso 29.
ela se torna já um evangelista. Ela acaba de nascer de novo e ela já vai buscar alguém para Jesus. Que coisa! Ela acaba de receber o Senhor e ela já vai buscar outro. E no verso 29 ela disse: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ah, meu amigo. Com isso ela está testemunhando e dizendo: somente Ele é capaz de dizer, sem tocar no assunto, sem me chamar de drogado, sem me chamar de prostituto, sem me chamar de bandido. Não, só dizendo: se você descobrir o dom de Deus que está em você, ninguém vai chamar você mais de bandido, vão chamar você de adorador. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, depois de recebermos esta linda mensagem, tenho certeza que esta noite, esta fonte viva que vem do céu está jorrando nos nossos corações. Aleluia. Você, amigo, que ainda não experimentou a beleza desta água salutar. Você que ainda não conhece esta água cristalina que emana lá do céu, do trono de Deus, para o seu coração, esta noite, disse-nos aqui o pregador: apanha o teu cântaro, o teu coração e deixa com Jesus. Entrega o teu coração para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. E com certeza, assim como esta mulher, a tua vida vai mudar. Glória a Deus. A salvação do Senhor, ela é tão poderosa, ela é tão perfeita, que o seu efeito é momentâneo. Glória a Deus. É de repente. De momento, Deus pode mudar a tua vida. Esta senhora, ela teve um diálogo com Jesus. A sua vida foi tocada pela palavra do Mestre e a sua vida mudou. Em nome de Jesus. Nós temos aqui 5 minutos para terminar o culto. Porém, antes que isto venha acontecer, eu queria convidar a você, que ainda não experimentou esta gloriosa salvação de Jesus, esta noite, meu amigo, minha senhora, experimente aceitando Cristo na sua vida. Com certeza, a tua vida vai mudar. Eu peço à igreja para que ore por nós, por mim e pelas pessoas que estão aqui conosco. O pregador disse que entre nós e você está o Espírito Santo que convence as pessoas do seu pecado. Aleluia. Esta noite, em nome de Jesus, nós temos ali pessoas que estão se levantando e vindo aqui à frente, nós vamos orar por elas, em nome de Jesus. Aonde estão outras pessoas para o reino de Deus? Glória a Deus. Pega o teu coração, traga o teu cântaro para Jesus. Ele conhece a sua vida. Glória a Deus. Com certeza a sua vida vai mudar. Nós temos aqui 2 jovens, um casal de jovens. Deus abençoe. Glória a Deus. Aonde está mais